tive mais também aqui, já assumindo, né, um caminho dentro da base, me desafiando a estar na diretoria da seção sindical, e a gente via claramente, né, da perspectiva da luta, que é o nosso único caminho, né? A perspectiva da luta é o nosso único caminho. Por isso, inclusive, eu fiz aquela fala meio provocativa de saber se ia ter o meu termo, né? Em algumas coisas que estão postas. Porque dentro da perspectiva neoliberal, a gente sempre pensa nessa relação, né, de que algo está sendo negociado, algo está sendo pactuado. E parece que a gente vai sendo, né, envolvido numa dimensão de que vamos ver o que é possível dentro desse contexto. E eu tenho percebido que muitos professores e professoras, principalmente naquele momento em que nós íamos para as ruas, em que nós íamos lá na UES, algumas pessoas estiveram na Universidade Estadual agora há pouco tempo, no debate do Seminário Nacional de Estado e Educação, e a gente sabe que ali, né, nós estamos dentro da periferia, aqueles bairros da bairro da Serrinha, uma periferia da classe trabalhadora, muito articulada e com muitos projetos que se articulam à universidade, e o nosso caminho era muito mais intenso na comunidade do que propriamente dentro da universidade. Nós pegávamos a caixa da Sindiues e íamos fazer, né, a fala do que representava naquele momento, todo aquele material que nós construímos aqui dentro do Andes, as 5 questões fundamentais, por que a gente é contra essa contra-reforma da Previdência, explicar dentro do processo e buscar que as pessoas tivessem minimamente, né, a intenção de pensar a sua vida a partir do agora, mas também construindo esse caminho de que nós precisamos garantir uma proteção, esse é um direito, né? Isso não é uma decisão que se constrói de uma forma alheia, nós participamos desse processo. Então, assim, em 2003, nós tivemos em muitos momentos, né, 1998 a gente já fazia, como o Leandro já resgatou, as 7 grandes reformas e contra-reformas da Previdência, e nós já fazíamos naquele momento, dentro do INSS, por isso eu fiquei pensando como é que os servidores e as servidoras estão se articulando hoje. Eu sei que foi a primeira categoria que fez greve, né, lá no Ceará, foi muito intensa, eles estavam na rua no Fora Bolsonaro, estavam lá fazendo as denúncias das greves relacionadas às formas, né, de precarização e as ameaças construídas. E nós, naquele momento, fizemos uma greve de 100 dias no governo Fernando Henrique Cardoso, onde a gente, concretamente, teve, inclusive, muitos rebatimentos, mas barramos muitas questões, né? Por quê? Porque toda a reforma previdenciária, desde o governo Collor, governo Fernando Henrique Cardoso, elas foram constituídas por instruções normativas, por medidas provisórias, e elas foram desmantelando todo o processo de proteção que nós tínhamos dentro da Previdência Social, dentro do regime geral da Previdência Social. Então, essa é uma política que é um alvo certeiro, né, como a gente tem costume de pensar. É uma política social contributiva, né? Ela é uma política em que, com o tempo mínimo em que você tem que fazer uma contribuição, no mínimo de 15 anos, digamos, né, pela relação do tempo de contribuição, por segurado que contribui, então ela tem uma arrecadação acumulada, ela é uma fonte, né, uma fonte de apropriação que o Estado tendenciosamente quer, inclusive, barganhar para defender as grandes corporações. Então, a acumulação flexível, ela vem com essa dinâmica e vai tomando os institutos, vai tomando as nossas cabeças na relação de que isso é algo que a gente está fazendo como uma forma de nos proteger para o futuro. Então, muitos foram ganhos naquele momento para as categorias. Eu me lembro dos eletricitários que ainda não tinham ainda a privatização das companhias energéticas, eles passavam a trazer, né, as telecomunicações como o melhor benefício, aquilo que era
era inevitável fazer, que era ter, né, a contribuição a um benefício de previdência complementar. E a gente vai ter aí toda uma construção, uma lógica de pensamento que nos ganha para essa causa. Então, era muito difícil, e essa geração, por isso que nós somos tão diferenciados, essa geração é uma geração que hoje se orgulha de ter se aposentado, ter pago, né, o benefício e estar muito melhor na fita, né, ter uma renda muito melhor. Mas isso não necessariamente é o que está nos alcançando, né? Eu acho que a gente já teve uma clareza do que representa hoje entrar nesse circuito vicioso e maléfico, né, de fazer uma opção por pagar uma previdência complementar. O que é que isso pode nos causar, já tendo vivido todos esses anos de muita precarização e de muita visibilidade do que o capital quer de nós, né? Ele quer sugar a nossa última gota de sangue. Então, essas contrarreformas previdenciárias, elas passam a ser um objeto de desejo do capital desde os anos 80, e essas mudanças vão acontecendo de uma forma muito intensa, né? E quando a gente coloca claramente, né, para alguns professores, dentro do próprio debate que a gente faz na universidade, porque todos nós, das universidades estaduais, principalmente, passamos por essa redefinição do regime próprio, né? Essa dinâmica de que, por exemplo, no Ceará, nós tínhamos o IPEC, que era o Instituto de Previdência, né, dos servidores, em que associava tanto planos de previdência quanto plano de saúde. E a gente passa com essas contrarreformas e com a compreensão, né, e com as próprias gestões de governos populares, né, trazendo isso para a centralidade do seu processo, redefinindo esses institutos sem um mínimo debate, sem um mínimo respeito com as próprias categorias envolvidas com os institutos de servidores, todas as categorias de servidores estaduais que nós temos. Então, nós passamos a ter aí, né, um incremento de processos de terceirização. Nós passamos a ter agora, né, um instituto em que tem uma gestão terceirizada, privada, aberto a essa dinâmica, e isso foi abrindo um espaço maior ainda, né, para que nós tivéssemos hoje nós tivéssemos o regime próprio de previdência que já se institui desde do início dos anos 2000, na verdade, logo no final dos anos 90, e que vai se naturalizando como uma necessidade, né, do próprio Estado. E os servidores se construindo, inclusive, nessa ideologia, né, do neoliberalismo, construindo isso como uma necessidade. Por quê? Porque algumas categorias que pagaram previdência complementar estão trabalhando, estão hoje como aposentados, que se colocam numa condição mais favorável, né? Então, essa lógica vem a ser uma lógica que é muito mais perversa, porque nós não estamos falando apenas de uma forma de planejamento do que é que eu quero para o meu futuro, mas nós já estamos sentindo, né, na pele essa relação de uma mística, né, de que isso é o melhor para que a gente possa sobreviver com mais dignidade à frente. Então, alguns docentes, né, dentro desse debate, eles colocavam claramente de que a impressão, essa reforma só vai alcançar aquelas novas e novos servidores que já ingressaram no serviço público. Nossas universidades, inclusive, especialmente as estaduais, elas não estão, elas dependem de uma decisão do governo para fazer um concurso público, como nós tivemos agora, um concurso de 183 vagas. Nós não temos o gatilho que nas universidades federais tem, em que a gente
tem o concurso público como uma conquista, aposentou, faleceu, exonerou, tem o direito de já abre o concurso. Então, nós temos, inclusive, mais esse processo e essa dificuldade, que é exatamente ter, né, esse grupo de professores que vão envelhecendo dentro da universidade sem construir um caminho de outras novas perspectivas, e os que chegam de forma precarizada, né? Então, muitos colocavam as redefinições vão ser nas regras do regime geral da Previdência e não dos regimes próprios, como os servidores públicos federais, estaduais e municipais. Um outro equívoco e um outro engano, que também assume muito, ou naquele momento, assumia muito essa ponta de dizer que esse não é coisa para eu brigar agora, deixa para eu brigar depois, né? Então, a gente sabe que tudo que se redefine no regime geral da Previdência é uma cadeia. Ela se articula com todos os outros regimes que estão sendo pensados. Tanto é que a gente vai ver nesse caminho uma agilidade imensa, né? Em todos os estados, nós tivemos, com a contra-reforma de 2019, um espaço de tempo mínimo. Lá no Ceará foram 9 dias. E a gente ainda teve algumas conquistas, que foi, pelo menos, pedir vistas ao processo, né? Que nem isso a gente conseguiu fazer, por exemplo, quando a gente teve a redefinição da lei dos cargos da Universidade Estadual, em que nem a possibilidade de pedir vistas ao processo a gente teve. Então, o que está em jogo, né, é que nós estamos falando da pior reforma da Previdência que já aconteceu, né? E que nada será mais tão grave. Parece que a gente ainda diz, não, tudo de ruim que já tinha para vir já veio. Não, é possível ainda ter mais, pela fala, inclusive, que nós tivemos aqui do Leandro e da Sara, né? Então, a gente não tem como se iludir ou se enganar, né? Porque a gente precisa resgatar alguns fatos de uma articulação que é clara, que é de toda forma de ameaças e de contra-reformas que temos na reforma trabalhista, e que tem um impacto imediato e direto com a reforma da Previdência Social, né? Então, eu até lembrei do Gilberto Gil, quando ele vai trazer a linha e o linho, né? E ele vai, se a gente for fazer uma analogia, né, as contra-reformas do Estado brasileiro, eles podem se articular, essa linha e o linho, né, como o Gil faz o seu poema musicado, né? Em que ele diz, é a sua vida que eu quero bordar na minha, como se eu fosse o pano e você fosse a linha. E a agulha do real, nas mãos das fantasias, fosse bordando ponto a ponto o nosso dia a dia. Só que não, né? Se a poesia pudesse ser, né, essa relação com o que a gente vive com a contra-reforma da Previdência. Porque, ao invés do contraponto da paixão, da proteção, do cuidado, do real entrelaçando da fantasia, a gente vai ver essa agulha do real nos cutucando, nos pinicando, nos maltratando o dia a dia que virá, né? Então, como é que nós não conseguimos ver, ou se nós estamos ainda anestesiados e adormecidos, não digo nós que estamos aqui movidos para vir, né, discutir um pouco sobre o que é a Previdência Social e construir essa jornada de lutas, mas o que é que nos anestesia dentro desse processo? Será que é a condição de achar que é possível ter melhoras de alguma forma? Será que é entender que há uma esperança que se constitui e que é possível, né, essa estrela brilhar? Eu acho que são reflexões que a gente precisa fazer. Nada está desarticulado. O golpe de 2016, ele marcou a contra-reforma trabalhista, e essa contra-reforma trabalhista que hoje a gente vê claramente, né, desnudado todo o processo de um escravismo, né, de um trabalho análogo ao escravismo, à escravidão, que parece também se naturalizar, e que por trás de tudo isso nós vamos ter as grandes corporações, né?
as grandes vinícolas, as grandes corporações que estão por trás dessa aceitação, né, dessa legitimação do trabalho similar, né, e análogo à escravidão. Então, essa reforma trabalhista ela vai orquestrar todo esse caminho, especialmente até chegar em 2019. Né? Esse último caminho, que foi o caminho e está sendo colocado por todos nós aqui como o pior dos piores. Né? Embora entendendo que é possível ainda ter o pior. Porque quando a gente diz que algo ainda vai sempre ser redefinido com lei complementar, a gente está soltando, né? Tá permitindo que esse Estado, né? E que quem o assume, a partir da lógica que o assume, construa os caminhos de dizer o que é que ainda pode ser pior. Né? Então, a gente vai ver aí, de 93 a 2019, esse arrastão que foi direcionando o regime geral da Previdência, né, da União aos regimes próprios da Previdência do Estado, e no ritmo de destruição recorde, né, mesmo com a pauta de destruição do trabalho, tenha sido pacientemente organizada desde os anos 90, como a gente vai ver com as políticas neoliberais que vão se implementando. Então, o Antunes, ele trabalha uma cronologia que é muito significativa, quando ele vai dizer que lá nós estávamos já gestando essa maldade e essas contrarreformas previdenciárias, né? Quando, por exemplo, em 92, quando a CUT passa a participar das câmaras do setor automotivo, né? Dentro de uma perspectiva que parecia uma postura democrática, né? Numa relação em que a acumulação flexível vai chegar dentro de forma muito intensa nessa via institucional. Em 2002, a gente também já tem naturalizado as medidas de flexibilização da produção e do trabalho. E isso vai construindo os bancos de horas, a gente já vai naturalizando o não direito, né? O não direito à hora extra, o perfil do profissional polivalente, multifuncional. Hoje, isso nos alcança dentro das universidades, quando nós também trabalhamos dentro dessa perspectiva da plataformização. Né? Quando nós temos 80% dos nossos colegiados, por exemplo, precarizados, com contratos de substituto e, pior, contratos de professor temporário. O que é essa figura de professor temporário? É uma figura de que ele está ali temporariamente para cobrir quem não chega para ser efetivo. E sai cada vez mais precarizado, né? E tem muitas dificuldades de se organizar no processo da resistência como categoria docente. 88, a gente vai ver a Constituição Federal dar um respiro dentro desse contexto. Nos anos 90, o neoliberalismo construi essa dinâmica da reestruturação produtiva e nós vamos ver cada vez mais, né, a continuidade desse projeto pensado dentro do Fórum Nacional do Trabalho. Então, o pilar do trabalho, ele organiza todo um processo, se articula ou se coloca dentro desse contexto capitaneado pelo Estado neoliberal. Em 2001, a gente vai ver todos esses ataques, né, ao artigo 618 da CLT, que é quando a gente, a partir de 2016, vai ter claramente, né, a derrocada dessa conquista que vem da história da classe trabalhadora no Brasil. E mesmo com a conquista, né, as eleições em 2002, do Lula, a gente vai ver aí, né, ainda em 2003, 2004, 2005, todo o Fórum Nacional do Trabalho articulado, sim, né, capitaneado pelos empresários e pelo movimento sindical, e isso vai dando cada vez mais margem a termos uma contra-reforma previdenciária, também caminhando ao largo que se caminhava esses pactos, esses ajustes dentro da própria dinâmica, né, de organização do Estado e da classe trabalhadora, capitaneada dentro desse, não sem resistências, mas principalmente as centrais sindicais, que naquele momento estavam mais evidentes, articulando o processo
dessa reestruturação produtiva e dessa acumulação. Então, a gente vai ter aí, né, um verticalismo sindical, nós vamos ter uma dificuldade muito grande de estabelecer essa relação de base, né, e uma relação horizontalizada, muitas contribuições e negociações coletivas, né, que são formas de controle do próprio Estado, a polêmica e resistência em relação a essas reformas trabalhistas e sindical dentro do governo Lula. Lembrem que no governo Lula, a grande primeira reforma que ele propôs, orquestrada pelo deputado do Ceará, Pimentel, foi exatamente a reforma da Previdência. E foi nesse momento que muitos de nós foi à rua para fazer a resistência a algo que já estava com instruções normativas e com medidas provisórias precarizado, que era o regime geral da Previdência Social. Então, essa base de sustentação, ela vai criar essa dicotomia, nós vamos ter um avanço na ampliação do programa Bolsa Família, não que isso não fosse importante, mas que, ao mesmo tempo, a gente passa a ter uma reforma da Previdência flexibilizada, flexibilizando o trabalho, fragilizando os direitos trabalhistas, e a gente vai ter, em 2003, como trouxe lá também, né, o resultado disso, a regulamentação de um crédito consignado em folha de pagamento, que vai trazendo muito mais a lógica do consumo, né, e da relação de que eu posso pertencer a esta classe social que tem a condição de comprar um carro, por exemplo, né? Então, o calote trabalhista em 2005 vai caminhar lado a lado com essa forma, né, de dizer que há pactos entre empregados e empregadores. O FAT, no jeito ainda varguista, passa a ter exatamente em 2013, né, benefícios que estão muito voltados às centrais sindicais e o usufruto dessa arrecadação do trabalhador para potencializar cada vez mais as grandes corporações. Então, a gente vai ter redefinições do governo Dilma em 2014, com o seguro-desemprego, principalmente, e 2016, esse golpe parlamentar que vai destituir a presidenta Dilma, mas vai trazer uma nova desconstrução para o trabalho que vai desencadear o que hoje a gente tem com a reforma de 2019 do governo, né, fascista, de um governo que adota uma necropolítica mesmo, a política da morte. Então, a emenda constitucional 95, né, que eu já vou passar, traz muito dessa limitação dos gastos com a educação. Os estados também foram todos se adequando, né? Nós vamos ter em todos os estados emendas constitucionais também, que não na lógica de 20 anos de limitação de gastos, mas de 10 anos, por exemplo, como aconteceu no Ceará, que no mesmo ano, inclusive, diz que facilita ou que se diferencia do processo, porque tirou a saúde e a educação, mas as universidades elas não estão dentro da Secretaria de Educação, elas estão dentro da Ciência e Tecnologia. Então, elas passam a ser também restritas completamente de qualquer tipo de financiamento. Então, o que nós temos, né, na reforma do governo, né, e aí é muito interessante que a gente traga isso aqui, agora nesse contexto, porque o governo Camilo Santana, quem mais protagonizou todo esse processo, né, de facilitação das redefinições da contrarreforma previdenciária, é ele hoje o atual ministro da Educação, né? E traz todo um contexto de defesa de políticas privatistas, especialmente para a educação básica. Então, um exemplo que a gente traz aqui, como, por exemplo, da UES, todo o crescimento nominal das despesas com pessoal na UES, que foi de 32,24% de 2012 a 2017, ele tem 88,51% só de contratos por tempo determinado. E tem um pagamento de 27,77% a servidores efetivos. Então, o que a gente vê claramente aí, né? Nas ameaças que nos colocam dentro dessa relação com a carreira docente.
é uma destruição do projeto de universidade que nós defendemos enquanto Sindicato Nacional. De uma universidade que diz da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Acho que isso é uma primeira questão fundamental. Hoje nós estamos abrindo concursos mesmo nessa condição de que há uma autorização do governo do Estado que deixa passar 10 anos para abrir um concurso, e nós vamos ter aí um concurso proposto com a quiescência das reitorias, sem dedicação exclusiva, né? Então, isso significa claramente que nós estamos entrando nessa relação de se distanciar de todo o processo, né, da defesa dessa universidade e dessa formação crítica. E a gente vai ter, por exemplo, uma lei de cargos que emperra as promoções e ascensões. A gente vai ter uma redefinição do plano, né, de cargos e da lei que define, articulada a um remanejamento interno sem abrir novas vagas. A gente vai ter a perda dos direitos previdenciários necessários à saúde e à proteção social, como categoria com as suas particularidades profissionais, e a gente vê a TR que a gente participou e que discutiu no nosso congresso no Acre, né, falando da política de seguridade dos assuntos de aposentadoria, o que o GT propôs, articulando todo esse aspecto do adoecimento da classe, né, do adoecimento de nós, professoras e professores. Então, esse processo da previdência complementar como assédio aos servidores, a centralidade da gestão no INSS, como já foi resgatado aqui, vai trazer cada vez mais esses rebatimentos aos regimes de previdência, né? Os regimes próprios de previdência, que a gente teria aí como uma forma de alcance, né? De dizer que a partir dessa lei complementar que foi no Ceará, por exemplo, que é o que eu articulo, né, pela minha vivência, a lei número 210, que vamos ter algumas diferenças mais mínimas daquilo que propõe a emenda constitucional 103, né? Então, nós vamos ter algumas diferenciações muito poucas, como, por exemplo, em relação aos percentuais, como, por exemplo, definir quais são as incapacidades que vão ter direito de ser articuladas, como, por exemplo, algumas diferenciações na relação com os descontos. Mas, no todo, né, e o meu tempo já encerrou, é uma orquestração muito articulada que dentro eu diria, dos regimes próprios, né, de previdência social, nós estamos vendo todo um contexto, por exemplo, dentro da Ceará Prev, que foi agora, depois, desde os anos 2000, que a gente tem o sistema geral ficou deficitário porque o Estado não contribuía da forma como ele deveria contribuir, e eles vão redefinindo todas essas leis complementares para que nós, servidores, tenhamos aí o déficit na mão, né? E tenhamos que pagar essa conta. Então, hoje a Ceará Prev articula todas as contribuições dentro de um processo mercantil, tentando animar servidores para estarem articulados com os seus contratos, chama os sindicatos para grandes almoços e para mobilização das categorias de servidores para aderirem ao Ceará Prev, tendo como referência exatamente a oportunidade de mercantilizar, de consumir aquilo que parece ser impossível por conta própria, né, saindo do seu próprio bolso. Então, isso é um desafio para nós, e só a gente trazendo esse debate com mais clareza, trazendo esse debate com mais propriedade, no sentido da informação mais aprofundada, é que nós vamos conseguir mobilizar essas pessoas. E eu digo que a gente consegue mobilizar mais fora do que propriamente dentro das universidades. É uma realidade que a gente tem vivido, mas pelo próprio processo da precarização
que nós vivemos nas universidades estaduais, onde 80% dos nossos professores, dos nossos docentes, professoras, são precarizados. Né? E não é um concurso com poucas 183 vagas, que faz parte apenas de 40% do grande censo que a gente tem, que isso se redefine. Então, só a luta muda a vida, né? É o que a gente tem de ensinamento. E é indo para a rua e a gente mobilizando a partir do que a gente teve lá com a classe trabalhadora, com a redefinição do regime geral da Previdência, de que isso nos alcança imediatamente como servidores públicos, servidoras públicas, é que nós vamos ter a capacidade de nos fortalecer para enfrentar esse processo. E é isso que a gente vai ter que fazer. Não tem outra saída, né? Porque o meu termo não existe nesse contexto. Existe, sim, a gente ir para a luta e construir o processo da resistência, forjar essas resistências. Então, é como Vinícius diz e como, né, a gente vai ver na música. No entanto, é preciso cantar e alegrar a cidade no sentido de construir ocupações, de articular com movimentos populares, articular com as etnias, com os quilombos, porque é só assim que a gente vai conseguir fazer a resistência e se contrapor a toda essa destruição que está posta aí para a classe trabalhadora. Virgínia, muito bom te ouvir. Perceberam por quê? Tinha que ser a professora Virgínia nessa mesa com a experiência do Ceará.